Vamos falar mais um pouquinho do Santos, mas só, um pouquinho do tamanho do futebol que o Santos jogou contra o Guarani neste domingo, lá no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Pela terceira rodada, meu Deus do céu. Quando você, quando você pensa que o Santos vai, o Santos não vai. Quando você fala assim, agora é hora da vitória. Por isso que eu disse aqui, eu disse no pré-jogo, tá gravado, foi no pré-jogo que eu fiz, acho que foi no pré-jogo que eu falei que estavam todo mundo falando que o Santos tinha que vencer o Guarani, porque o Guarani estava todo esbagaçado, o Guarani tinha mandado o treinador embora, chamou o treinador de novo, e eu disse aqui, eu falei, a gente tem que ficar sempre esperto, porque o Santos, quando vê alguém em dificuldades, ele gosta sempre de dar aquela forcinha, ele gosta de dar aquela ajudada. E está todo mundo confiante que o Guarani está todo esbagaçado e o Santos vai lá e vai fazer o resultado normal que os torcedores do Santos estão esperando. E às vezes não é assim. Às vezes o Santos, quando você pensa que ele vai, ele dá para trás. E aí é o que aconteceu no jogo ontem contra o Guarani, lá no Brinco de Ouro da Princesa. Que futebol, vamos falar a verdade, futebol ridículo do Santos. Não todos, teve jogadores ali que se destacaram até bem no jogo, mas tem uns que, meu Deus do céu, que como que judia do torcedor do Santos. Terminou a novela, que é a novela Loyola. Novela argentina, chilena lá, terminou, né? Parece que a novela Rony também parece que deu um tempo agora, sossegou também. Aí partiu para a novela Michael. Michael, todo dia a gente escuta falar que avançou, avançou. Agora, eu vi um vídeo do Lucas Mussetti e agora parece que começa a querer iniciar uma nova novela. Eu não acompanhei muito o dia hoje, porque quando você fica assim, meio. Como a gente falava quando o porco comia muito, que ficava fastiado, o porco ficou fastiado. Eu acredito que eu fiquei um pouco fastiado do jogo que o Santos fez ontem lá no Brinco de Ouro da Princesa, e aí chega no dia seguinte, você parece que você está meio que fastiado daquilo. Acho que é essa palavra mesmo que fala. Eu lembro criança que falava isso daí, e a gente fica meio assim, enojado do futebol, às vezes enojado do futebol. E agora parece que começa uma novela, José Caicedo, volante do Puma do México. Mais um, mais um. Aí eu te pergunto, será que um negócio desse daí é convicto mesmo? Será que o Santos está convicto mesmo que o volante José Caicedo do Puma do México é o jogador ideal para vir para o Santos? Será que os caras têm essa convicção mesmo? Que é esse o jogador? Porque lutaram atrás do Loyola, lutaram e não conseguiram. E agora apareceu o José Caicedo, do Puma do México. Segundo o Mussetti, foi anunciado pelo Veni Casagrande e pelo César Melo. E dizem, a gente sabe que são dois que são muito bem informados aí no futebol sul-americano. E mas aí eu fico nessa dúvida. Mas será que se é isso mesmo que o Mussetti não confirmou, que ele diz que as fontes dele, um não confirmou, o outro acho que estava meio que em dúvida, e aí eu só faço a pergunta, mas será mesmo que o Santos está convicto disso daí? Lutaram atrás do Loyola, agora descobriram que tem esse jogador lá no Puma lá, que parece que não está nem jogando, e é um jogador que interessa o Santos. Ah, meu Deus. Quantas contratações que chegam no Santos e quantas que não vinga, né? Meu Deus do céu. Vendo o jogo deste domingo contra o Guarani, a gente viu o Brasão, que se destacou até demais, porque eu acredito que o Brasão salvou o Santos de perder o jogo. Acredito que o Brasão salvou o Santos de perder o jogo. Tivemos o Vinícius Lira provando que tem sim condições de jogar no Santos. Tivemos o Vinícius Lira.
O Ilharão, que para mim ele foi muito bem no jogo, eu gostei do Ilharão, um jogador que a gente sabia que ia vir para o Santos e que ele ia pôr a camisa e ia jogar. Isso era uma maneira que pelo menos eu pensava isso daí. Aí tivemos um bom jogo do Roleiser, gostei do Roleiser ontem, dei nota 6 para o Roleiser. O Barreal, gostei do Barreal, apesar dele ter saído na cara do goleiro lá e o goleiro ter tirado a bola, mas a gente também tem que dar o mérito também para o goleiro. Mas é claro que sempre eu falo que se você chuta em cima do goleiro, é defesa do goleiro, mas tudo bem que teve uma bola mesmo que ele tentou por baixo do goleiro, que o cara que é inteligente, ele mete por baixo do goleiro, o goleiro acho que vai vir no peito quando vê passar rasteirinho embaixo. E aí foi por aí. Aí tivemos o Miguelito, que eu gostei. É por isso que a gente fala. Às vezes os corneteiros têm que tomar cuidado. Às vezes os corneteiros têm que tomar cuidado, porque senão você acaba queimando o jogador de um momento assim que talvez ele poderia mostrar um pouquinho mais. Eu acredito que o Miguelito nunca jogou para mostrar futebol no Santos. Nunca, nunca. Eu acredito que o Miguelito, quando entra, era igual o Ivonei, só entrava quando o time já estava ferrado dentro de campo. Só entrava quando o time estava ferrado dentro de campo. Aí colocava o rapaz para ver se ele dava conta do recado. E aí eu espero que não aconteça mais isso com o Miguelito, porque ontem ele entrou muito tarde no jogo, deveria ter entrado mais cedo no jogo e e eu acredito que o pouquinho que ele entrou, ele mostrou que ele queria jogar, que ele queria buscar jogo, que ele marcou, que ele desarmou, que ele lançou. Então, eu gostei sim do Miguelito. E o Robinho Júnior, eu estou vendo muitos falar que aquela bola do Robinho Júnior, se a gente parar e analisar o Robinho Júnior, ele não é muito aquele jogador, ele é um jogador inteligente. Ele é aquele jogador de muitas vezes do toque de primeira, que a bola vem nele, ele já bate já jogando na cara do companheiro. Se a gente perceber o Robinho Júnior, ele é mais ou menos assim. Ele é driblador, mas ele também tem esse jeito de jogar. A bola vem nele, como aquele passe do Robinho de calcanhar que foi contra o Santo André para o Neymar. A bola vem você já ajeitando. É estilo do Robinho. Ontem ele fez uns 4 passes assim. A bola chegando nele, ele já batendo de primeira ali para o companheiro e pondo o companheiro já para correr. Então, às vezes, a gente tem que ver certinhas coisas, porque senão você começa a falar muitas coisas, porque o Santos foi mal ali ao deixar o Guarani empatar, e às vezes você quer descarregar tudo em cima de alguém, e muitos, aqueles, como eu falo sempre que no Santos tem, aqueles vazas Neymar, aqueles aí é foda, esses aí é foda, esses aí eles querem quebrar mesmo, eles querem destruir mesmo. É aquilo que sempre eu falo, construir é diferente de destruir, destruir é sempre mais fácil. Às vezes você sempre procura o negativo do jogador primeiro para depois você encontrar o positivo. É sempre desse jeito. E eu vi muitos falando daquela bola que o Robinho pegou e tocou, cruzou, que ele tinha que carregar um pouquinho mais da bola. Eu até entendo que se ele dá um toque para frente, ele se ajeita melhor. Como a defesa do adversário também poderia ter se ajeitado melhor. Porque o passe dele eu não achei que foi tão estranho assim, porque ele tentou, me parece que era o Barreal e o Tassiano, que estava chegando na área, entrando na área, e aquela bola, se ela passa ali, certamente ela chegava ou no Tassiano ou no Barreal. Para mim, eu achei que ele foi até inteligente demais, já tentar bater aquela bola de primeira como ele bateu, que foi mais ou menos o passe do Vinícius Vieira, o gol do Santos. Foi mais ou menos aquilo lá, que encontrou o Barreal, que até se assustou com a bola e acabou fazendo o gol do Santos. Então, eu não vi tão estranho aquele lance do Robinho Júnior, não. Agora, o que estranha mesmo é certos jogadores que é muito abaixo. Por exemplo, o Mike ontem fez uma partida horrorosa. O Zé Rafael, tá, o Zé Rafael tá com preguiça de jogar no Santos. O Zé Rafael tá com preguiça de jogar no Santos. Parece que está entrando dormindo em campo. Parece que está entrando dormindo em campo. O Zé Ivaldo, jogadores que poderia render mais no Santos, parece que entra num jogo desse com preguiça, com a tiriça danada, com falta de vontade de jogar. O Zé Ivaldo, o cara ameaça de cruzar, ele levantar os braços para cima, parece que tá jogando a bola no garrafão.
no sexto, aonde for, meu Deus do céu, aí é complicado, aí é complicado. Então, vamos ver como que vai ser esse Santos agora contra o Corinthians. Mas a verdade é uma só, depois de um jogo negativo desse do Santos com o Guarani, deixa os torcedores tudo desconfiado. Qual será o Santos que vai, que vai jogar contra o Corinthians? Eu hoje cheguei a falar até pelo Zap com o Antônio lá de Santa Bárbara. Eu falei, pô, não ganhamos de um time de terceira divisão, vai querer ganhar de um time campeão da Copa do Brasil e campeão paulista? Tem hora que você se revolta mesmo. Tem hora que você se revolta. Como tem muitos torcedores revoltados. Pessoas comentando aqui no canal, eu vou deixar de torcer para o Santos, vou deixar de torcer para o Santos, como agora há pouco respondi, até esqueci o nome dele, podia ter marcado aqui, mandar um abraço para ele. Ele vai saber que é ele que eu estou falando, mas é porque desanima mesmo, desanima. Você vai com toda aquela expectativa, você passa o domingo inteiro naquela expectativa. À noite eu vou ver o Santos jogar, à noite eu vou ver o Santos jogar, e ver o Santos jogar desse jeito, uma partida, um jogo horroroso daquele, ridículo daquele. Eu não vou negar que, para mim, o empate foi justo. E olha, se a gente parar e analisar os lances da partida e olhar direitinho, você pode até dizer que o resultado foi injusto. Que o Guarani mereceu vencer o Santos. Teve muito mais oportunidades de gol, porque se não fosse o Brasão, o Santos tinha se lascado na noite desse domingo em Campinas. Essa é a realidade. Então tem umas coisas que, olha, fica complicado para a gente. Eu vou falar mais uma vez aqui no canal, porque eu já cheguei a falar isso daí. Olha, enquanto o Santos viver atrás de contratações, o Santos vai viver nisso daí. O Santos vai viver nisso daí. Agora, o Vojvoda, ele fica esperto. O Vojvoda, ele fica esperto. Ele fica atrás desses caboclos aí, desses jogadores aí que às vezes não tem condições de jogar e não dá chance para os meninos, e pondo esses meninos para ir jogar, ele fica esperto, porque o tempo dele no Santos, ele vai minguando. Ele vai minguando. Vai me falar que uma cacetada contra o Corinthians, uma cacetada contra o Red Bull Bragantino, qual que é a situação do Vojvoda no Santos? Qual que é a situação? Eu não gostaria. Eu quero ver se ele arma esse Santos para jogar contra o Corinthians e, de repente, faça um bom jogo, faça uma boa vitória, porque é o que estamos precisando. Porque negócio de trocar de técnico também não adianta. Mas a gente vê que o Vojvoda já está sendo cornetado aí com uma boa parte do torcedor do Santos aí por isso. E o Santos fica só nessa ilusão aí de contratação. Contratação. É aquilo que sempre eu falo. Reforço é uma coisa, contratação é outra. Se o Vojvoda não pôr na cabecinha dele e encarar e falar assim, eu vou para cima e vou começar a dar chance para esses meninos e pôr para jogar, os dias dele vai ficar contado no Santos. Porque se nós for ficar esperando nosso ataque com Barreal, o Barreal até vai lá, por enquanto, mas com Lautaro, com Tassiano ali, Tassiano pode ajudar, é aquele jogador que pode ajudar, mas não para você ter as esperanças no Tassiano dentro do jogo. Não adianta. E outros jogadores aí que a gente sabe, não vou nem ficar citando o nome aí, não, mas a gente sabe que é mais ou menos por aí. É a situação caótica do Santos mesmo, quando fica atrás de jogadores, como muitos falam no comento aí no canal, aí, refúgio dos outros, que não está nem jogando. É o caso desse José Caicedo. Será que é? Quem é? Quem é esse José Caicedo? Você conhece? Eu não conheço. Você vê jogar? Eu não vejo. Então, tem umas coisas que não dá para entender. Tem umas coisas que não dá para compreender. Vamos ver como é que vai ser esse Santos. Existe uma esperança para os torcedores do Santos. Uma esperança para os torcedores do Santos. É a hora que voltar a jogar junto, um ao lado do outro, Neymar e Gabigol. É a esperança dos torcedores do Santos. Porque o Santos, sem esses dois jogadores, é um time muito comum. Muito comum. E jogadores que às vezes vestem a camisa do Santos e não têm condições de vestir a camisa do Santos. Um que eu esqueci de falar aqui é o Gabriel Menino. Gabriel Menino, ele fez um jogo razoavelmente para bom, teve um belo chute no final do jogo, é um jeito dele, eu já vi ele fazer muitos gols aqui no Palmeiras, então
É um jogador, sim, que eu acredito que se der chance para ele, ele vai tirar o Schmidt, vai sentar o Schmidt no banco e ele vai jogar, porque eu acredito que ele é mais jogador do que o Schmidt. É outro jogador também que não me encanta ali no Santos, é jogador que às vezes tira espaço dos garotos jogar. Por exemplo, tira espaço de um Gabriel Bom Tempo, porque o Vojvoda ele vai ter que definir uma coisa, ele vai ter que decidir uma coisa. Se ele querer ter vida longa no Santos, ele tem que olhar as categorias de base do Santos. Se ele querer ter vida longa no Santos, ele tem que olhar para as categorias de base do Santos. Porque se ele ficar teimando com jogadores como ele está teimando, como foi o caso de ontem, quando ele poderia ter posto um menino, posto até mesmo o Miguelito, talvez ao lado do Rolês, encostar, tocar bola, porque o Miguelito é um jogador que ele gosta de encostar, tocar bola também, dar bons passes no lugar do Lautaro, talvez a sorte do Santos teria sido um pouco diferente. Mas, infelizmente, ele vai para esse lado, ele vai para esse tipo de jogadores que ele acha que vai salvar a vida dele e a vida do Santista, e ele está só se enrolando com alguns jogadores que a gente sabe que não vai a lugar nenhum com a camisa do Santos. A não ser que for no shopping passear. Ai, meu Deus do céu. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.